Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje nós vamos resolver exercícios sobre expressões algébricas ou literais, tá? Já peço logo que você inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Galera, vamos lá. Já deixei aqui a resposta ao lado para estar comentando com vocês, tá? Escreva as operações de forma sintética, ou seja, nós vamos pegar o que está escrito e escrever na linguagem matemática, tá? Nós vamos transformar cada frase para a linguagem matemática. Galera, é o seguinte, o quadrado do número real, ou seja, você vai pegar um número e elevar ao quadrado, tá? E ele já disse que o número real você deve representar pela letra x. Então observe que cada um dos itens, ele já vai estar especificando a letra que você deve usar, tá? Como eu falei no vídeo anterior, as letras vão representar valores numéricos, ok? Se a questão já trouxe a letra que você deve usar, ou seja, a variável que você deve usar, então você vai usar aquela variável. Mas se a questão não trouxe a variável que você deve usar, você pode optar por qualquer letra que você queira, desde que você saiba que aquela letra está representando o valor na questão, ok? Então vamos lá. O quadrado de um número. Então você pega esse número x e eleva ele ao quadrado, ou seja, elevar ao quadrado é sempre elevar o expoente 2 aqui, ok? Item B, o cubo do número real y. Então, observe novamente que a letra que vamos utilizar é o y. E toda vida que você falar ou ouvir sobre cubo de um número, saiba que é elevado ao expoente 3. Então, vai ficar y elevado a 3. A raiz quadrada do número real a. Então, raiz quadrada, galera, nada mais é do que o radical sem o índice aqui, quando não aparece é porque é uma raiz quadrada, e dentro dessa raiz vai estar o número real a, tá? Item D, a quinta potência do número real b. Então, galera, quinta potência significa que vai ser um expoente no valor 5. Então, vai ser o número b elevado a 5. Item E, a adição dos números reais b e c, ou seja, nós vamos aqui estar fazendo a adição, representado pelo símbolo mais, tá? Dos dois números, b mais c. Item F, o produto dos números reais a e x. Galera, produto é o resultado da multiplicação. Então, nós vamos multiplicar a vezes x, tá? Item G, o dobro do número real y. Então, você dobrar um número é a mesma coisa de multiplicar ele por 2. Então, nós temos 2 vezes y. A sexta parte do número real m. Galera, sexta parte vai ser sempre dividido por 6, tá? Assim como quarta parte é dividido por 4, sétima parte é dividido por 7, ok? Então, nós temos o número 1 sobre 6 representando a sexta parte, tá? Então, você vai ter uma parte que representa a totalidade dividida em 6. Então, nós temos o número real m aqui. Então, nós temos m dividido por 6. O quociente entre dois números reais z e w, com w diferente de zero. Galera, vamos interpretar aqui bem direitinho, tá? Primeira coisa, quociente é o resultado de uma divisão, tá? Entre dois números, ok? E esses dois números são z e w. Por que que ele está colocando aqui w diferente de zero? Galera, não existe divisão por zero, tá? Não é possível dividir por zero. Então, por isso que tem essa informação que o w é diferente de zero. Porque o w vai ser o divisor. E se ele fosse zero, não seria possível essa divisão. Então, nós temos aqui z sobre w, de tal forma que o w não pode ser zero. Pode ser qualquer outro valor, exceto zero, tá? Então, a metade do número real x. Galera, metade é dividir por 2, tá? Dividir em duas partes iguais. Então, nós temos 1 sobre 2 representando a metade e o número real x. A diferença entre os números reais x e y. Diferença, você vai estar fazendo uma subtração. Então, nós vamos ter aqui x menos y. O quíntuplo do número real z. Galera, quíntuplo é multiplicar por 5, tá? Então, nós temos aqui 5 vezes o número real z. Próxima questão. Usando duas letras, por exemplo, x e y, tá? Então, já está dando uma recomendação de letras aqui. Escreva uma expressão que represente. Então, no mesmo estilo, nós vamos pegar as frases e transformar para a linguagem matemática, ok? Vamos lá, item A. O dobro de um número real
adicionado ao dobro de outro número real. Bem, galera, então, o dobro de um número real. Então, eu pegando aqui a letra X, eu já posso colocar como 2x, tá? Adicionado. Então, adicionado vai ser o símbolo aqui da adição, ok? O mais, ok? Bem aqui, ó. Ao dobro do número real, tá? Do outro número real. Então, nós temos 2y aqui. Então, vai ficar 2x mais 2y. Item B. O produto da soma pela diferença de dois números reais quaisquer. Então, nós vamos pegar a soma desses dois números. Então, nós vamos somar aqui primeiro os dois números, tá? Porque que está entre parênteses? Porque que ele quer que você faça o produto da soma. Então, você teria que somar primeiro para depois fazer a multiplicação. E ele está dizendo aqui que esse produto da soma vai ser pela diferença. Então, você teria que subtrair primeiro para depois fazer a multiplicação. Então, essa é a função dos parênteses. Primeiro você iria somar aí os valores para depois estar fazendo a multiplicação, tá? Por exemplo, fosse o x 5 e o y 3. Seria 5 mais 3 vezes 5 menos 3. Então, eu teria que somar aqui primeiro 5 mais 3, tá? 8 vezes o 5 menos 3. 5 menos 3, 2, tá? Então, ficaria 8 vezes 2, tá? O resultado do produto seria 16, beleza? Então, galera, nós temos que ficar atento a essas questões. Você vai ler passo a passo e fazer o que está sendo pedido, tá? Item C. A adição dos quadrados de dois números reais quaisquer. Então, primeiro nós vamos elevar o quadrado dos números, tá? Para depois estar fazendo a adição. Observe que ele está dizendo que é a adição dos quadrados. Ela não está dizendo que é o quadrado da adição, tá? E isso faz toda a diferença. Você dizer que é a adição dos quadrados significa que primeiro você vai elevar o quadrado para depois somar. Quando você diz que é o quadrado da adição, você vai estar somando esses dois valores para depois elevar o quadrado. Aí já apareceria os parênteses, tá? Então, muita atenção na ordem com que aparece as palavras nas frases, ok? Então, a adição dos quadrados de dois números reais quaisquer seria x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? A diferença dos quadrados de dois números reais quaisquer. Então, agora nós vamos fazer uma subtração dos quadrados. Então, seria x ao quadrado menos y ao quadrado. O quadrado da soma de dois números reais quaisquer. Então, galera, observe que só trocar aqui a ordem, tá? Antes era a adição dos quadrados, agora aqui é o quadrado da soma. Então, essa ordem faz toda a diferença. Note que a adição dos quadrados, como eu já falei, é primeiro elevar ao quadrado e depois elevar ao quadrado e no final apenas somar. Já quando eu digo o quadrado da soma, primeiro eu tenho os dois números somados para depois elevar tudo ao quadrado, tá? Isso daqui gera o que nós chamamos de produto notável da adição, ok? De dois números. A adição da raiz quadrada de um número real com a quinta parte de outro número real. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de um número real qualquer, tá? Que eu representei pela letra x, somado com a quinta parte, lembrando que a quinta parte é a fração 1/5, vezes o número y, beleza? Então, galera, vamos lá. Nós temos a seguinte situação. Em certa loja, um livro custa x reais e um caderno custa y reais. Então, o livro vai ser representado pela letra x, tá? Livro vai ser a letra x e o caderno vai ser a letra y. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio? Esse aqui é um nome fictício da questão, né? Ao comprar 5 livros e 8 cadernos, tá? Iguais, tá? A esses na loja. Então, se o livro é representado pela letra x, nós temos 5x, tá? Já que ele comprou 5 livros. Se o caderno é representado pela letra y, então ele comprou 8 cadernos, então vai ser 8y. Então a expressão que nós temos é 5 vezes x mais 8 vezes y. Vamos lá. Em uma empresa trabalham H homens, ou seja, homem vai ser representado pela letra H, e M mulheres, ou seja, mulheres vai ser representado pela letra M. Item A.
Qual é a expressão algébrica que vai representar? Primeiro tópico, o total de pessoas que trabalham nessa empresa. Galera, se tem uma certa quantidade de homens e uma certa quantidade de mulheres, o total é só somar a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres, tá? O próximo tópico. A diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Então, observe que a ordem aqui é: primeiro você vai colocar a quantidade de homens para depois tirar a quantidade de mulheres, tá? Porque a questão está dando essa ordem, ok? Então, nós temos H menos M. Próximo tópico. A razão entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Galera, razão, você vai estar fazendo aqui a divisão entre os valores, ok? Então, como é entre o número de homens e o número de mulheres, então vai ser homens dividido por mulheres. Item B. Alguma das expressões algébricas que você escreveu é fracionária, ou seja, a expressão que nós representamos aqui por uma fração é H sobre M. Qual? Ou seja, vai ser o próprio H sobre M, tá? Próxima questão. Caio tinha X reais, foi a uma loja de esportes e comprou 2 pares de tênis. Cada par custou Y reais, ou seja, um par custa Y reais, tá? Qual a expressão algébrica que pode representar a quantia que sobrou para Caio depois de comprar os pares de tênis, ok? Então, galera, ele tinha uma quantidade X. Depois que ele comprou 2 pares, ou seja, ele vai estar tirando desse dinheiro X 2 vezes o valor Y, que é cada par. Então, a expressão que vai sobrar é quantidade X que ele entrou na loja, tá? Menos a quantidade pago pelos tênis. Como foi 2 pares de tênis, cada tênis custando Y reais, então vai ser X menos 2Y. Ok, galera? Próxima questão. Qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número com o triplo do mesmo número, tá, gente? Ó, atenção, é o triplo do mesmo número X, tá? Como eu já falei, o quadrado de um número é pegar esse número e elevar ao expoente 2. O triplo de um número é 3 vezes esse número. E como nós temos uma soma entre as parcelas, então vai ficar x ao quadrado mais 3x, tá? Galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa o like aí, inscreve-se no canal e ativa as notificações.